Namaon Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nit Namne Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunya Vadi Pashtacha Deshatarine. Continuando com a narrativa do Sri Upanishad, Mantra 10. Os sábios explicaram que o cultivo do conhecimento dá um resultado e o cultivo da ignorância dá outro resultado diferente. Significado de Srila Prabhupada. Como é aconselhado no 13º capítulo do Bhagavad Gita, a pessoa deve cultivar conhecimento da seguinte maneira: primeiro, tornar-se um cavalheiro perfeito e aprender a dar o devido respeito aos outros. Segundo, não passar por religioso simplesmente em troca de nome e fama. Terceiro, não causar ansiedade para os outros pelas ações de seu corpo, pelos pensamentos de sua mente ou por suas palavras. Quarto, aprender a ser tolerante mesmo diante da provocação alheia. Quinto, evitar a duplicidade em seu relacionamento com os outros. Sexto, procurar um mestre espiritual autêntico que possa conduzi-la gradualmente ao estágio de realização espiritual, submetendo-se a ele, prestando-lhe serviço e fazendo-lhe perguntas relevantes. Sétimo, para alcançar a plataforma de autorrealização, seguir os princípios reguladores prescritos nas Escrituras reveladas. Oitavo, fixar-se nas doutrinas das Escrituras reveladas. Nono, abster-se completamente das práticas que são prejudiciais ao interesse da autorrealização. Décimo, não aceitar mais do que necessita para a manutenção de seu corpo. 11. Não se identificar falsamente com o corpo material grosseiro, nem considerar que os corpos relacionados com seu corpo são de sua propriedade. 12. Lembrar-se sempre que, enquanto tiver um corpo material, tem que enfrentar as misérias de repetidos nascimentos, velhices, doenças e mortes. Não é vantagem fazer planos para se livrar dessas misérias do corpo material. O melhor é descobrir o meio pelo qual possa reconquistar a sua identidade espiritual. 13. Não se apegar a nada além das necessidades da vida indispensáveis para o avanço espiritual. Não se apegar à esposa, filhos e lar mais do que as Escrituras ordenam. Este é o 14º. 15. Não ficar feliz ou aflito por causa de coisas desejáveis ou indesejáveis criadas pela mente. 16. Tornar-se um devoto puro da personalidade de Deus, Sri Krishna, e servir-lhe com esmerada atenção. 17. Desenvolver o gosto de morar em lugar afastado, com atmosfera calma e quieta, favorável ao cultivo espiritual, e evitar lugares congestionados, onde não devotos se reúnem. 18. Tornar-se um cientista ou um filósofo e pesquisar sobre o conhecimento espiritual, reconhecendo que o conhecimento espiritual é permanente, enquanto que, com a morte do corpo, o conhecimento material acaba. Estes 18 itens combinados formam um processo gradativo através do qual o conhecimento verdadeiro pode ser desenvolvido. Além destes, consideram-se todos os outros métodos na categoria da ignorância. Srila Bhaktivinoda Thakura, um grande acharya, afirmava que todas as formas de conhecimento material são meros aspectos da energia ilusória e que aquele que as cultiva
fica no mesmo nível que um asno. Encontra-se este mesmo princípio no Sri Upanishad. O avanço do conhecimento material está simplesmente convertendo em asno o homem moderno. Alguns políticos materialistas, ostentando falsa espiritualidade, depreciam o atual sistema de civilização por seu aspecto satânico, mas, infelizmente, não se importam com o cultivo do conhecimento verdadeiro descrito no Bhagavad Gita. Por isso, não podem mudar a situação satânica. No contexto moderno, até o menino se considera autossuficiente e não tem respeito algum pelos mais velhos. Devido ao tipo incorreto de educação transmitido em nossas universidades, os jovens de todo o mundo têm causado dores de cabeça às pessoas mais velhas. Por isso, o Sri Upanishad adverte veementemente que o cultivo de ignorância é diferente do cultivo de conhecimento. Por assim dizer, as universidades nada mais são que centros de ignorância. Em consequência disso, os cientistas estão empenhados na descoberta de armas letais para acabar com a existência de outros países. Hoje em dia, não se dá instruções aos estudantes universitários sobre os princípios reguladores de Brahmacharya, nem sobre o processo de vida espiritual. E, além disso, eles não têm fé em nenhuma injunção das Escrituras. Os princípios religiosos são ensinados visando unicamente nome e fama, não para o propósito da aplicação prática. Portanto, a animosidade, não somente nos campos social e político, mas também no campo da religião. Por cultivarem a ignorância, as pessoas, em geral, estão dando vazão ao desenvolvimento do nacionalismo e do chauvinismo em diferentes partes do mundo. Ninguém leva em consideração que esta pequenina terra é apenas um pedaço de matéria flutuando no espaço incomensurável, juntamente com muitos outros pedaços. Em comparação com a vastidão do espaço, estes pedaços de matéria são como partículas de poeira no ar. Por Deus ter sido bondoso e por ter criado estes pedaços de matéria completos em si mesmos, eles estão equipados perfeitamente com todas as condições necessárias para flutuar no espaço. Os condutores de nossas naves espaciais podem estar muito orgulhosos de suas façanhas, mas eles não levam em conta o condutor supremo destas gigantescas espaçonaves chamadas planetas. Existem inumeráveis sóis, bem como inumeráveis sistemas planetários. Nós, pequeninas criaturas, por sermos partes e parcelas infinitesimais do Senhor Supremo, tentamos dominar estes planetas ilimitados. Em consequência disso, nascemos e morremos repetidamente e estamos quase sempre frustrados com a velhice e a doença. O tempo de vida do ser humano, que é de aproximadamente 100 anos, está diminuindo gradualmente para 20 ou 30 anos. Graças ao cultivo da ignorância, os homens iludidos criaram suas próprias nações dentro destes planetas para melhor gratificar os sentidos por estes poucos anos. Estes tolos fazem diversos planos para estabelecer fronteiras nacionais que sejam tão perfeitas quanto possível, o que é, em última análise, ridículo. Voltadas para tais objetivos, as nações se tornaram motivo de ansiedade umas para as outras. Uma nação
desperdiça mais de 50% de sua energia empregando-a em medidas de defesa. Ninguém está se importando com o cultivo de conhecimento, muito embora todos se orgulhem falsamente de serem avançados tanto em conhecimento material quanto em conhecimento espiritual. O Sri Upanishad nos previne contra este tipo imperfeito de educação, e o Bhagavad Gita instrui como desenvolver real conhecimento. Este mantra dá a entender que temos que receber instruções sobre vidya, conhecimento de um dhira, ou aquele que não se deixa perturbar com a ilusão material. Quando uma pessoa está em perfeita realização espiritual, ela não anseia nem lamenta por nada. De outra maneira, ninguém pode permanecer imperturbável. O dhira realiza que o corpo material e a mente, adquiridos por acaso através da associação material, não passam de elementos alheios a ele. Por isso, ele simplesmente procura tirar o melhor proveito de um mau negócio. O corpo e a mente materiais são maus negócios para a entidade viva espiritual. A entidade viva tem funções reais no mundo espiritual vivo, mas este mundo material é um mundo morto. Enquanto as centelhas espirituais vivas manipulam os pedaços mortos de matéria, o mundo morto parece ser um mundo vivo. Na realidade, são as almas vivas, as partes e parcelas do ser vivo supremo que movem o mundo. Os sábios são aqueles que tomaram conhecimento de todos esses fatos, porque ouviram das autoridades superiores. Os sábios realizam este conhecimento segundo os princípios reguladores. Para seguir os princípios reguladores, a pessoa tem que tomar abrigo de um mestre espiritual autêntico. A mensagem transcendental e os princípios reguladores vêm do mestre espiritual para o discípulo, não na forma perigosa de educação falsa. A pessoa só pode se tornar um sábio, um dhira, ouvindo submissamente as mensagens da personalidade de Deus. O discípulo perfeito tem que ser como Arjuna e o mestre espiritual, tão bom quanto o próprio Senhor. Este é o processo para aprender vidya, conhecimento, com o dhira, o sábio, o imperturbável. Um adhira, aquele que não se submeteu ao treinamento de um dhira, não pode ser um líder instrutivo. Os políticos modernos que se fazem passar por dhiras são em realidade adhiras. Por isso não se pode esperar conhecimento perfeito deles. Estão simplesmente pensando em sua própria remuneração em cruzeiros e centavos. Assim sendo, como poderão eles dirigir o povo para o caminho certo de autorrealização? Portanto, é preciso ouvir o dhira, o sábio, submissamente para conseguir a real educação. Mantra 11. Só aquele que pode aprender simultaneamente o processo da ignorância e do conhecimento transcendental pode transcender a influência de repetidos nascimentos e mortes e usufruir a bênção completa da imortalidade. Significado de Srila Prabhupada. Desde a criação do mundo material, todos vêm tentando conseguir uma vida permanente, mas a lei da natureza é tão cruel que ninguém é capaz de escapar das mãos da morte. A verdade é que ninguém quer morrer, envelhecer ou adoecer. A lei da natureza, entretanto,
A ninguém oferece imunidade contra a morte, a velhice ou a doença. Tampouco o avanço do conhecimento material trouxe solução para esses problemas. A ciência material pode descobrir uma bomba nuclear que acelere o processo da morte, mas não pode descobrir nada que proteja o homem das mãos cruéis da doença, da velhice e da morte. Os Puranas nos falam das atividades de Hiranyakashipu, um rei que avançou muito materialmente. Por querer conquistar a morte com suas aquisições materiais e com a força de sua ignorância, submeteu-se a um tipo de meditação tão severa que os habitantes de todos os sistemas planetários perturbaram-se com seus poderes místicos. Ele forçou o Criador do Universo, o semideus Brahma, a vir até ele. Então pediu a Brahma a bênção de Amara, com a qual não se morre. Brahma disse que não lhe podia conceder a bênção, porque mesmo ele, o Criador material que governa todos os planetas, não é Amara. Como confirma o Bhagavad Gita, Brahma vive muito tempo, mas isto não quer dizer que ele não tenha que morrer. Hiranya significa ouro e Kashipu, cama macia. Este cavaleiro estava interessado nestas duas coisas, dinheiro e mulheres, e queria gozá-las, tornando-se imortal. Indiretamente, ele fez muitas perguntas a Brahma na esperança de satisfazer seu desejo de se tornar um Amara, um imortal. Uma vez que Brahma lhe dissesse que não podia conceder o dom da imortalidade, Hiranyakashipu pediu que não fosse morto por nenhum homem, animal, deus ou qualquer outro ser vivo dentro das categorias das 8.400.000 espécies. Também pediu que não morresse na terra, no ar ou na água, nem por nenhuma arma. Deste modo, Hiranyakashipu pensou tolamente que estas garantias o salvariam da morte. Embora lhe fossem garantidas todas estas bênçãos, no final das contas, entretanto, ele foi morto pela personalidade de Deus em sua forma de Nrisimha, metade leão, metade homem. Nenhuma arma foi usada para matá-lo, pois foi morto pelas garras do Senhor. Não morreu na terra, no ar ou na água, pois foi morto no colo deste ser vivo maravilhoso que estava além de sua concepção. A questão aqui é, se mesmo Hiranyakashipu, o mais poderoso dos materialistas, não pôde tornar-se imortal com seus diversos planos, o que poderão realizar os pequeninos Hiranyakashipus de hoje em dia, cujos planos são estrangulados a cada momento? O Sri Upanishad aconselha que não façamos esforços inúteis para vencer a luta pela existência. Todo mundo luta duramente pela existência, mas as leis da natureza material são tão rígidas que não deixam ninguém superá-las. Para alcançar uma vida permanente, a pessoa tem que se preparar para voltar ao Supremo. O processo para se voltar ao Supremo é um ramo de conhecimento diferente e é preciso aprendê-lo nas escrituras védicas reveladas, tais como os Upanishads, o Vedanta Sutra, o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam e etc. Para se tornar feliz nesta vida e alcançar uma vida bem-aventurada e permanente, depois de deixar este corpo material, uma pessoa tem que recorrer a esta literatura sagrada e obter o conhecimento transcendental. O ser vivo condicionado se esqueceu de seu relacionamento eterno com Deus, aceitando assim erroneamente que o lugar temporário de nascimento é
tudo e que não há nada além disso. O Senhor foi muito bondoso por ter entregado as escrituras mencionadas acima à Índia e outras escrituras a outros países para relembrar ao ser humano esquecido que seu lar não é aqui neste mundo material. O ser vivo é uma entidade espiritual que só pode ser feliz voltando ao seu lar espiritual. De seu reino, a personalidade de Deus envia os seus servos genuínos para divulgar esta mensagem pela qual uma pessoa pode voltar ao Supremo. E o Senhor vem, às vezes, fazer este trabalho pessoalmente. Uma vez que todos os seres vivos são seus filhos amados, partes e parcelas dele, Deus, mais do que nós próprios, sente pelos sofrimentos que estamos passando constantemente nesta condição material. As misérias deste mundo material servem para relembrar-nos indiretamente de nossa incompatibilidade com a matéria morta. Entidades vivas e inteligentes geralmente se apercebem dessas lembranças e se ocupam no cultivo de vidya, ou conhecimento transcendental. A vida humana é a melhor oportunidade para se cultivar conhecimento espiritual, e um ser humano que não aproveita esta oportunidade é chamado um Naradam, o mais baixo dos seres humanos. O caminho de avidya, ou avanço de conhecimento material para a gratificação dos sentidos, é o caminho de nascimentos e mortes repetidos. Por existir espiritualmente, a entidade viva não nasce nem morre. Nascimento e morte aplicam-se à cobertura externa da alma espiritual, o corpo, sendo comparados ao vestir e ao tirar de roupas. Os seres humanos tolos, absortos grosseiramente no cultivo de avidya, ignorância, não ligam para esse processo cruel. Por estarem enamorados pela beleza da energia ilusória, eles se submetem às mesmas coisas repetidamente e não aprendem nenhuma lição das leis da natureza. O cultivo de vidya, ou conhecimento transcendental, é essencial para o ser humano. Na condição material enferma, o prazer dos sentidos deve ser restrito tanto quanto possível. O prazer irrestrito dos sentidos, nesta condição corpórea, é o caminho da ignorância e da morte. As entidades vivas não existem sem os sentidos espirituais. Todo ser vivo, em sua forma espiritual original, tem todos os sentidos, que, estando cobertos pelo corpo e pela mente, são agora materiais. As atividades dos sentidos materiais são reflexos pervertidos de passatempos espirituais. Em sua condição enferma, a alma espiritual se ocupa em atividades materiais sob a influência da cobertura material. O real prazer dos sentidos somente é possível quando a doença do materialismo é removida. O prazer puro dos sentidos, livre de toda contaminação material, é possível em nossa real forma espiritual. O objetivo da vida humana não deve ser o prazer pervertido dos sentidos, mas sim a cura da doença material, cujo agravamento é um sintoma de avidya, ignorância, não de conhecimento. A pessoa que está com uma febre de 40 graus e deseja recuperar a saúde tem que baixar esta febre para 37 graus em vez de aumentá-la para 41 graus. Este deve ser o objetivo da vida humana. A tendência atual da civilização material
é aumentar a temperatura de sua condição febril, que chegou ao ponto de 41 graus na forma de energia atômica. Enquanto isso, os políticos tolos estão exclamando que a qualquer momento o mundo pode ir para o inferno. Este é o resultado do avanço de conhecimento material e da negligência do cultivo de conhecimento espiritual, a parte mais importante da vida. O Sri Upanishad aqui adverte que não devemos seguir este caminho perigoso que conduz à morte. Pelo contrário, temos que desenvolver o cultivo de conhecimento espiritual para que nos tornemos completamente livres das mãos cruéis da morte. Isso não significa que devamos parar com todas as atividades para a manutenção do corpo. A solução não está em deixar de agir, da mesma forma que quando alguém tenta se recuperar de uma doença, a solução não está em eliminar a temperatura por completo. Nós já tentamos esclarecer o assunto usando a expressão tirar o melhor proveito de um mau negócio. Para o cultivo do conhecimento espiritual é necessária a ajuda do corpo e da mente. Por isso, se quisermos alcançar o nosso objetivo, teremos que mantê-los. Deve-se conservar a temperatura normal a 37 graus. Os grandes sábios e santos da Índia tentaram fazer isso, estabelecendo uma cultura baseada no equilíbrio do conhecimento espiritual e do conhecimento material, sem nunca permitirem o mau uso da inteligência humana para gratificação doentia dos sentidos. Os princípios da salvação estabelecidos nos Vedas regulam as atividades humanas contaminadas pela tendência à gratificação dos sentidos. Esse sistema serve-se da religião, do desenvolvimento econômico, da gratificação dos sentidos e da salvação. Porém, no momento atual, as pessoas não estão interessadas em religião ou salvação. Elas só almejam uma coisa na vida: gratificação dos sentidos. E com esse objetivo, fazem planos para o desenvolvimento econômico. Os homens desorientados pensam que a religião deve ser conservada porque contribui para o desenvolvimento econômico, necessário à gratificação dos sentidos. Assim, existem certas práticas religiosas para garantir mais gratificação dos sentidos no céu depois da morte. Esse não é, entretanto, o propósito da salvação. Na realidade, o caminho da religião é para a autorrealização, enquanto o desenvolvimento econômico só é necessário para conservar o corpo numa condição saudável. O objetivo da vida humana é realizar vidya, conhecimento verdadeiro. E para isso o homem deve levar uma vida saudável, com mente sã, em vez de trabalhar como burro ou cultivar a vidya, ignorância para a gratificação dos sentidos. O Srimad Bhagavatam apresenta o caminho de vidya, conhecimento, com maior perfeição, orientando o ser humano no sentido de que utilize sua vida para questionar sobre a verdade absoluta. A verdade absoluta é realizada gradualmente como Brahman, Paramatma e, por fim, Bhagavan, a personalidade de Deus. O homem liberal que alcançou conhecimento e desapego, seguindo os 18 princípios do Bhagavad Gita, realiza a verdade absoluta.
O ponto central desses 18 princípios descritos no significado do mantra 10 é alcançar o serviço transcendental devocional à personalidade de Deus. Por isso, recomenda-se que todas as classes de homens aprendam a arte do serviço devocional ao Senhor. Em seu Bhakti Rasamrita Sindhu, que apresentamos na forma do Néctar da Devoção, Sri Rupa Goswami descreve o caminho seguro para Vidya, conhecimento. O cultivo de conhecimento é resumido pelo Srimad Bhagavatam nas seguintes palavras: portanto, os devotos devem ouvir, glorificar, lembrar e adorar constantemente a personalidade de Deus Bhagavan, que é o protetor deles. Bhagavatam 1.2.14. A religião, o desenvolvimento econômico e a gratificação dos sentidos, quando não visam a obtenção do serviço devocional ao Senhor, nada mais são que formas diferentes de ignorância, como indica o Sri Upanishad nos mantras posteriores. Para o cultivo de Vidya em Kali Yuga, é preciso ouvir, cantar e adorar constantemente a personalidade de Deus. Isso tem que ser feito com a atenção concentrada nele, que é o Senhor dos transcendentalistas. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribol.